separei aqui, irmãos, alguns textos para os irmãos interagir comigo, né? E eu coloquei aqui uma frase: o que é fé? Não é? O que é fé? Aonde nós estamos colocando a nossa fé? Em quem? Né? Nós podemos pensar de várias formas sobre fé, duas letrinhas, mas com muito significado para nós. Os homens que serviram a Deus no passado, os homens que buscaram ao Senhor no passado, que se dedicaram ao Senhor no passado, estão registrados no Velho Testamento, eles tiveram que viver essa fé. E se vocês observarem, no contexto fé, nós podemos ver muitas coisas que podemos tirar de proveito nisso aí. Então eu quero acompanhar com os irmãos a respeito desse assunto, nessa ministração da palavra sobre fé. E eu quero que os irmãos abram comigo, acompanhem comigo nas suas Bíblias. Vamos começar lá em Romanos capítulo 10, para a gente poder estudar um pouquinho isso aí e ver, né? A respeito do que Deus quer falar comigo e com você. Nós servimos a um Deus único, né? A um Deus Criador, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ouvimos um dia esse Evangelho e decidimos aceitar pela fé a palavra de Deus. E aí esse texto, ele nos mostra, no versículo 17 apenas, capítulo 10 de Romanos, versículo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é essa que nós estamos ouvindo, lendo, estudando, né? Desde quando conhecemos, entendemos assim aquilo que estamos ouvindo de pastores e outros mais. Então vamos lá, irmãos. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus desde quando eu estou aqui na igreja. Vários pastores já passaram, né? Vários mensageiros já passaram, vários ministrantes da palavra já passaram aqui nesse altar, já usaram essa palavra, pregaram essa palavra. E de que forma eu estou crendo nessa palavra? O que ela trouxe para mim? Qual foi a revelação de Deus nela para mim? Aí eu trago para os irmãos a importância da fé, irmãos, naquilo que eu ouço da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Realmente a minha fé está pautada na palavra de Deus. Eu creio naquilo que está registrado na palavra de Deus. O que nós podemos tirar da verdade, da palavra, para a nossa vida, no nosso caminhar, na nossa direção, né? No nosso convívio entre irmãos, naquilo que ouvimos da palavra, em crer em Deus como Senhor e Salvador, nos milagres, nos acontecimentos, desde lá de Gênesis até Apocalipse, tudo que foi falado, registrado pelo Espírito Santo de Deus, realmente eu creio nisso. Eu tenho alguma dúvida a respeito do que a palavra de Deus está registrada e eu ouvi, e eu li, eu estudei. Aí eu quero trazer para os irmãos, nessa noite, a importância da fé naquilo que vemos. Se você sair à rua e começar a perguntar em quem vocês creem, vocês vão ouvir várias crenças, né? Várias teorias, várias ideias naquilo que eles creem. Mas em nós, povo de Deus, em quem cremos? Em quem direcionamos a nossa fé? Temos alguma dúvida? Não podemos ter dúvida.
A fé é algo sobrenatural, é algo que você não está vendo, mas você crê. Nós sabemos que o que está registrado na palavra de Deus, ela é viva entre nós, porque foi o Senhor que inspirou, usou homens dedicados ao Senhor, que registrou isso, e os acontecimentos, tudo que está acontecendo, está registrado na Bíblia. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra em nossa alma, a ponto de dividir alma e espírito. Então, se eu tenho essa fé em Deus, qual é a forma, como eu estou colocando ela em prática no dia a dia? Eu preciso trazer essa reflexão para os irmãos, porque isso me chamou a atenção. Eu já me deparei com situações com pessoas que se diziam crentes, né? E ter dúvida de que o mar realmente abriu, e ter dúvida de que realmente Daniel foi jogado na cova dos leões e nem sequer tocaram nele, e ter dúvida de que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo, mas nem sequer queimaram. Então, irmão, nós precisamos entender o que Deus quer para nós nos dias atuais. Deus quer nos usar. Deus quer trazer para nós uma reflexão de que nós hoje somos pessoas que Deus quer nos usar para a geração de hoje, para fazer a diferença. Porque Deus age no sobrenatural. Então nós podemos entender, se vier uma provação, se vier uma perseguição, se vier uma lei trazendo para nós uma opressão, para nós negarmos a nossa fé, o que faríamos? Daniel foi colocado contra a parede para não adorar a Deus. Ele de maneira alguma aceitou essa pressão. Sadraque, Mesaque, Abednego também. Mas se vier uma pressão contra nós, como está a nossa convivência, intimidade com Deus? Será que negaremos a fé? Nós temos que estar muito atentos contra isso. Precisamos buscar ao Senhor sempre, entendendo que Ele quer, né, que nós realmente estejamos em comunhão com Ele, para que nós não venhamos a negar a fé, como alguns negou e pagou um preço caro por isso. Então, irmãos, existe um texto muito lindo, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé no Deus que nós servimos, nós não vamos conseguir agradar a Deus. De manhã eu falei, se nós não estivermos no Espírito, não conseguiremos agradar a Deus, mas também com a fé não vamos conseguir agradar a Deus, vamos negar Ele de uma forma ou de outra. Mas aí sim, irmãos, precisamos estar firme, ligado em Deus, entendendo que Deus quer de nós o melhor, Ele quer nos usar, Ele quer trazer dentro de nós essa esperança, alegria, de sempre, irmão, estar em comunhão com Ele, para que no momento de provação, de lutas, o Senhor nos usar. Isso é importante para nós. 2 Coríntios, capítulo 5, apenas o verso 7, diz assim: andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Muitas vezes somos chamados de loucos, porque cremos num Deus que não vemos, mas nós sentimos através do Espírito Santo de Deus a presença, né, de Jesus em nós, a presença de Deus em nós, e nós andamos vivendo pela fé. Nós sabemos que o Senhor Jesus veio, Ele viveu aqui na terra, passou toda humilhação, e foi pregado numa cruz, foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, venceu a morte, Ele subiu ao céu, e Ele falou que ia preparar um lugar. Pela fé eu creio que esse lugar está preparado, essa nova Jerusalém,
por isso que eu tenho que andar vivendo por fé naquilo que Jesus deixou para nós, né? A promessa que um dia irá voltar e buscar o seu povo, a sua igreja, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. É pela fé que eu creio que existe uma nova Jerusalém, um novo céu, aonde o noivo vai descer e vai levar a noiva que está preparada para ter um encontro com Deus, com Jesus Cristo. É pela fé que eu vou ver os cristãos que já morreram antes de nós. É pela fé que eu vou ver Moisés, Abraão, Isaac. É pela fé que eu vou ver Davi. É pela fé que eu vou encontrar Jesus Cristo no céu. Vou poder abraçá-lo. É por isso que nós pregamos, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós adoramos. Nós não podemos de maneira alguma deixar de vigiar. Nós não podemos oscilar em momento algum. A Bíblia diz que nós temos que perseverar em oração, unidos. Não importa a perseguição, não importa as turbulências, as tempestades, as pressões, não importa. Nós temos que ter fé num Deus que nós servimos e adoramos. Se um dia o Senhor nos chamar, qual seria a nossa reação se Jesus estiver voltando nesse momento? Qual é a nossa convicção se Jesus voltar agora? Será que nós nos alegraremos? Ou ficaremos tristes porque não estamos preparados espiritualmente em comunhão com Deus? Nós temos que entregar a nossa vida todos os dias aos pés de Cristo, entendendo que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor, só Ele. Em todo momento nós temos que crer que Jesus é o Senhor da nossa vida e entender que sem Ele nada podemos fazer. Eu quero que os irmãos agora abram em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, o versículo 8 e 9. Olha que lindo esse texto, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois é pela graça que nós somos salvos, por meio da nossa fé. Como eu tenho exercido a minha fé, aonde eu tenho colocado a minha fé. Irmãos, se nós começássemos a pensar, nós melhoraríamos mais a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa santidade com Deus, com o Pai, com Jesus Cristo. Porque nós sabemos que a fé é aquilo que nos aproxima de Deus, crendo nas bênçãos, nas promessas do Pai, nas promessas de Deus. O mundo perdido não aceitam, não entendem o Evangelho de arrependimento, de mudança, de nova vida. Mas nós que ouvimos e cremos e aceitamos, exercemos a nossa fé nesse Deus, nós precisamos estar calmos, tranquilos, descansando em Deus, porque nós sabemos que a nossa morada não é aqui, é no céu, é na Nova Jerusalém, aonde não vai haver mais choro, não vai haver mais sofrimento. Aqui nesse mundo tudo é passageiro, tudo é vaidade, tudo passa. A paz que o mundo oferece, ela é em vão, ela é passageira, mas a paz que Jesus oferece, ela é eterna, e ela vai durar eternamente, porque é no céu que nós vamos continuar adorando a Deus, sentindo essa paz com Cristo. Nós precisamos entender assim, irmão. É a graça de Deus se manifestando em nós que cremos, que temos fé em Nele. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Ainda quero
ler com os irmãos, voltando um pouquinho atrás de novo, em Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos 4, versículo 5. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Nós entendemos, irmãos, que a fé é algo que nós vamos adquirindo e vamos cultivando e vamos colocando em prática, e o Senhor do céu, Ele vai vendo o meu agir através da minha fé, naquilo que acontece na minha vida, no dia a dia aqui na terra, e Ele vai colocando isso como justiça na minha vida. Eu preciso de crer, entender que Deus, Ele quer de mim e de você algo sobrenatural. O que é? Trabalhar em nós, para que o mundo veja Cristo, a luz em nós. Nós precisamos ver isso, irmãos. Nós precisamos ver isso. Um pouquinho para frente, Hebreus capítulo 11. Quero que os irmãos entendam. Hebreus capítulo 11. O que é fé? Como tem sido a sua fé no Deus que você serve? Você tem negado essa fé? Aí você vai entender, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aonde você tem esperado? A nossa esperança não é aqui, é no céu. E nós cremos nessa promessa de Jesus deixou lá atrás, que Ele irá buscar o seu povo. E pela fé nós vamos contemplar Jesus vindo nas nuvens com grande glória e poder, levando a sua igreja. É pela fé. E pela fé, irmãos, algo que não se vê, mas nós cremos nas profecias, nós cremos na palavra, nós cremos na revelação de Cristo Jesus através da sua palavra. Nós cremos sim. E aí o versículo 6, eu até falei, mas vou ler de novo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu creio que Ele existe. Eu creio que Ele está aqui através do Espírito Santo. E eu creio, irmãos, eu creio. Eu creio que Ele existe. Eu creio que Ele vai vir buscar a sua igreja. E eu preciso estar em comunhão com Ele, ligado, em oração, incessantemente, para não dormir, para não cochilar. Precisamos, irmãos, entender assim os propósitos de Deus. Precisamos entender os propósitos de Deus. Muitas vezes Jesus passando, as pessoas iam até Ele, recebiam as curas, recebiam milagres, recebiam os prodígios, havia multiplicações de pães, havia todo tipo de milagre, porque pela fé as pessoas iam até Ele, sabiam quem era Ele, sabiam que Ele era Filho de Deus. E nós podemos entender que muitas vezes, se não fosse pela fé, ninguém ia. É pela fé, irmãos, que nós clamamos, é pela fé que nós oramos, é pela fé que nós adoramos a Deus, é pela fé que nós pedimos socorro a Ele, é pela fé que muitas vezes nós gritamos: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Não tem outra esperança, não tem outro recurso. A medicina já negou, a medicina já não tem jeito mais, mas em Jesus há esperança. A multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava Ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus pregava, Jesus dava lições,
Jesus ensinava o amor, o reino, o arrependimento, as boas novas. Versículo 4. Quando acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao mar de novo, e lançai as vossas redes para pescar. Jesus falando para Simão. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, de nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. A parte B desse versículo 5 é que me chamou a atenção. Mas sobre tua palavra lançarei as redes. Sobre a palavra de Jesus, nós continuamos firmes na fé. Sobre as palavras de Jesus, nós lançaremos a rede. Sobre as palavras de Jesus, nós testemunhamos do poder de Deus em nossas vidas. Sobre a palavra de Jesus, nós iremos e pregaremos o Evangelho. Primeiro como testemunho, depois falando, vivendo. Essa foi uma ordem de Jesus Cristo no final de Mateus: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa palavra de Jesus, ela veio para nós diretamente como filho de Deus, como igreja do Senhor, de continuar lançando a rede. É algo de fé. O mundo está carente, o mundo está sem esperança, o mundo está se jogando nas drogas, nas bebidas, nas prostituições, nos jogos, nos prazeres da carne. Mas nós que fomos um dia regenerados pelo Espírito Santo de Deus, lavado pelo sangue de Cristo, nós temos a palavra de esperança. Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, nós fomos salvos. Nós aceitamos a palavra de Deus, nós aceitamos o Evangelho de Cristo, de boas novas. O mundo está sem essa palavra, o mundo está sem a esperança. Eles estão jogados aos traços nas mãos de Satanás, porque estão perdidos sem Deus. Eles não querem ouvir a palavra de Deus, não dão crédito à palavra de Deus, porque não têm fé naquilo que nós ouvimos. Mas pela graça de Deus nós aceitamos. Nós fomos comprados com o sangue puro de Cristo, um preço alto. Pela fé, nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Pela fé, Simão voltou e lançou as redes. Pela fé, Simão teve uma grande pesca. Houve um milagre naquele momento, porque houve obediência através da fé. Através da fé, Simão voltou com o barquinho e jogou a rede de novo, porque ele creu na palavra do Mestre, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando ele puxou as redes, ele precisou de ajuda de outros barcos, de tanto peixe que tinha. Mas ele tinha falado para o Mestre que ele tinha trabalhado a noite toda e não pegou nada. Mas ele creu no Filho de Deus. Irmão, nós precisamos exercer mais essa fé, irmãos. Os dias são maus. Nós vimos pessoas da nossa família nem dando crédito à palavra de Deus. Infelizmente, não é? E nós que estamos seguros nessa palavra, nós sofremos quando vimos alguém, filho, filha, seja lá quem for, parente, não dando crédito à palavra de Deus, afastando dos caminhos do Senhor, pagando alto preço por isso. Mas nós precisamos continuar perseverando, orando por eles, porque pela fé nós sabemos que Deus os ama e Deus os quer de volta. Mas é necessário que eles tomem as decisões deles. Devemos continuar orando pela fé, que ainda há salvação para eles. Continuemos orando pela fé, que ainda há esperança para eles. Mas eles precisam abrir os seus corações, entregar a vida suas ao Senhor Jesus, entendendo que é sobre a palavra de Deus nós precisamos continuar perseverando, orando, buscando a Deus, entendendo que o Senhor os ama, que o Senhor os quer de volta, que no céu tem lugar para todos. É pela fé, irmãos, é pela fé que nós cremos no Senhor Jesus. O Senhor quer
de nós, que nós viemos aproximar dele a cada dia. Já estou encerrando, 8h30, mas é o que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos nessa noite. Eu volto a falar, sem fé é impossível agradar a Deus. Nas suas orações, peça a Deus fé. Peça a Deus fé. Peça a Deus para aumentar a sua fé naquilo que você lê na palavra, naquilo que você ouve da palavra, para que nós venhamos a crescer cada dia mais. É necessário que haja fé em nós, exercer essa fé dentro de você, dentro de mim. Busque a Deus. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer a cada dia na sua vida. Assim como Jesus fez milagre no passado, assim como Deus abriu o mar, fechou a boca dos leões, assim como Deus fez tantos milagres no passado, Ele quer fazer na minha e na sua vida, mas é necessário que nós tenhamos fé nesse Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar e aumentar a nossa fé, que essa esperança nunca morre, né? Porque a esperança de morar com Deus, ela é eterna em nossos corações. Que nós venhamos a nos fortalecer mais na palavra, estar unidos, buscando a Deus em unidade. Sendo assim, nós vamos crescer a cada dia mais e poder ver a glória de Deus descer sobre nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos?